Olá pessoal, começando em mais um vídeo. Hoje nós vamos falar aqui sobre os mandingas, as mandingas. O que é mandinga na capoeira? Hoje em dia nós vemos mandinga como magia. Falar, solta mandinga aí. Só que mandinga não é originariamente uma magia. Mandinga era um povo que vivia na África. Eles eram muçulmanos, né? A religião deles. Tanto que a religião católica, judia e muçulmana já estava lá na África antes da galera chegar lá. A católica muito fraca, quase não existia. Quem levou com força lá foi os portugueses. Mas os judeus já tinha lá na Etiópia, né? Tanto que Haile Selassie é descendente de judeus negros, né? Haile Selassie, que é um símbolo do reggae, né? Da galera do reggae. Os muçulmanos, eles dominaram boa parte ali da Europa, boa parte ali também da África, porque eles invadiam e dominavam, conquistavam, escravizavam a galera, né? E aí uma boa parte da galera africana ia escravizar europeu, né? Invadir a Europa ali, porque o poderio militar era bem básico naquele tempo, tipo lança, uma armadura, uma coisa assim, mas nada que tipo não dê pra contornar, não era tipo você ter uma metralhadora, entende? Porque a armadura é massa, né, velho? Uma lança perfura a armadura. Não é nada que o cara não possa combater, né? Ainda mais você mandando um exército inteiro invadir uma cidade, não é exatamente... Se você vai fazer uma invasão, você vai ter uma estratégia mais pensada. Mas isso aí é papo para outro assunto aí, sobre escravização dos europeus pelos negros. Porque sim, os negros já escravizaram gente branca, né? Porque se você os árabes, né, são brancos, né? Eles estão bem ali na África, ali, né? Entre a África, os judeus são brancos também, pá. Os egípcios são brancos, já escravizavam, então eles tinham escravos negros, e os negros também escravizavam egípcios, e a gente tem que parar pra pensar que a África é um continente, viu, gente? Muita gente pensa na África como se a África fosse um país, ainda mais aqui no Brasil. Muito comum o cara pensar na África como se fosse um país. Só que a África são 58 países, sem falar que no passado tinha muito mais tribos, e lá se fala 500 idiomas, vários idiomas. Tem gente que fala 17 idiomas, uma pessoa aleatória ali: francês, português, italiano, banto, papapá, pupupu, várias línguas das tribos que tem por ali, e aquela confusão, né? Então sempre tinha o famoso comércio da seda, né, da África e tudo mais, muito forte o comércio da seda ali pela Arábia, né, pelo deserto. A gente tinha os povos chamados de mandinga, né? E daí que vem. Quando os negros vieram para o Brasil, os muçulmanos eles não aceitam ser escravos, tanto que tem a história aí de três. Teve uma revolução que foi três muçulmanos negros, eles eram mandingas, tá ligado? Eles não aceitavam ser escravos e foram escravizados aqui, foram picotados, e a galera transformou a galera em herói comunista, negócio assim, né? E aí o que acontece? Como se eles fossem contra a escravidão. Eles não eram contra a escravidão, eles eram contra a escravidão deles, entende? Então o que acontecia? Os muçulmanos, eles eram negros que sabiam ler, os mandingas, eles eram negros que sabiam ler e escrever já de origem. Então os caras já vinham de lá, já sabiam ler e escrever, eles eram contratados pelos brancos. Por quê? O que acontecia aqui? O senhor tinha um negro, e aí o negro ia lá e chegava lá, comprava dois negros, e esses dois negros começavam a brigar do nada e falando coisa com coisa,
o cara não entendia nada porque era duas línguas de lá, nativa de lá, ou às vezes o cara tinha a língua dele, o outro tinha uma língua, quando o cara tava achando que tava entendendo, que eles estavam se xingando ali na língua de cada um, ele usava outra língua intermediária para poder conversar um com o outro e xingar um ao outro pro outro entender, entendeu? Tipo, eu tô xingando você em português, o cara tá me xingando em inglês, e aí a gente usou o francês para poder se comunicar um com o outro. Mas eu uso alguns xingamentos, então era aquela confusão, o cara não conseguia entender e desferir. Então, foi trago os mandingas, que eles tinham convívio por ali pela área, sabia, chegava aqui, por muitas vezes, pelo formato do rosto, pelo tamanho do nariz, tamanho da boca, alguma coisa assim, ele falava, esse cara aqui é de tal região. E esse cara aqui é de tal outra região. Sabe que na África tem essas paradas, né? Que tal gente de tal lugar. Tem, por exemplo, você pode ver os pigmeus, né? São os pigmeus, né? Os caras baixinhos. Acho que é pigmeu, não lembro, velho. Se eu tiver errado, vocês botam aí embaixo aí. E tem, por exemplo, tem aquele massacre de Ruanda lá. É de Ruanda, acho que é Ruanda, hein? Que são dois povos, né? Um que tem a testa maior, que tem a testa pequena. E eles entraram em conflito, teve um massacre lá de 800 mil pessoas, né? Em 100 dias, se eu não me engano. Sim, mas não vem ao caso. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre o massacre de Ruanda. Muito interessante. E aí o que acontece? Eles entravam em conflito por causa disso. E eles tiveram que chamar um cara de lá. Contratar um cara de lá, que eram os mandingas. Eles eram muçulmanos. Os mandingas, eles andavam com um pedaço de couro amarrado no peito, que tinha uma oração. E aí o que acontecia? O negro que escravo que fugiu porque ele fez alguma coisa muito grave na fazenda, e aí ele falou, velho, eu vou me ferrar se eu ficar aqui. Aí ele fugia. Não tinha opção. Matou outro negro, ou matou o dono. E aí eles tinham, por exemplo, o escravagista de lá da África que já trazia as punições de lá mesmo. A avó tira a pele e joga no formigueiro. Tem essa aí também. De arrancar a pele, porque chicote, porque eles usavam chicote, porque a pele regenera, né? Então é um jeito de você punir o seu escravo sem necessariamente estragar o produto, né? E aí o que acontecia? Ele era o cara ia pra mata, e aí esse cara ia ser chamado mandinga. Eles andavam com esse negócio e eles tinham os black power, cabelo grande, né? Porque aqui no Brasil, cada escravo tinha um corte de cabelo específico. Se você visse tal corte na rua, você ia saber que aquele cara era barbeiro, aquele cara era barbeiro e cabeleireiro, né, masculino, ou cabeleireiro feminino, ou é um cara que tinha um trabalho lá que era pegar as fezes da galera e jogar em tal lugar, né? Aí o cara ia ter um corte específico para aquilo. Tinha um trabalho que era para ir buscar água. O cara tinha um corte de cabelo específico para aquilo. O cara... Mas isso aí, geralmente, o cara trabalhava na fazenda e tinha um corte específico para aquilo. Mas esses cortes eram mais... Alguns não tinham, era só o cabelo cortado mesmo. E alguns não tinham, porque a maioria era mais para trabalhos de rua, né? Era um escravo que ficava ali na rua, cortando o cabelo, aí ele tinha um corte específico. E aí o que acontecia? Esses mandingas são os famosos capitães do mato. Então, os capitães do mato não são da família do fugitivo. Não faz sentido nenhum o capitão do mato ser da família do fugitivo. Porque senão ele ia botar a família inteira dele fora de lá, mano. Vai dizer que não ia ter um que ia falar, vou me infiltrar aqui. Entendeu? Então ele já trazia o cara de lá, da África, que já trabalhava com isso. E já era escravagista também. O cara tinha casa aqui no Brasil. Tinha escrava no Brasil. Morava lá. Vinha pra cá caçar escravo.
ganhava dinheiro com isso. Que às vezes o escravo valia uma grana, o escravo era perigoso, ou o dono do escravo estava com muita raiva dele porque ele fez uma coisa muito grave e mandava ele buscar. E aí o que é que o escravo fazia? Como os caras andavam com um pedaço de couro amarrado no peito, esse pedaço de couro tinha uma oração, né? Uma oração muçulmana, que os muçulmanos têm essa ritual de 5 vezes por dia fazer a oração, né, e tudo mais. Eles tinham uma oração no peito. E aí quando o negro encontrava o outro, ele falava essa oração. E aí o cara não sabia por quê. O cara entrava no mato, ele sumia por muito tempo. Ele deixava o cabelo crescer para ficar com black power, que nem os muçulmanos arrumavam um pedaço de couro, amarrava no peito e, né, às vezes matava um cara ali e aí conseguia a oração, ou fazia amizade com algum desses capitães do mato e falava assim: ah, eu viro seu escravo, você me ajuda, me ensina a oração. E aí acontecia o seguinte: o cara aparecia do nada e os outros escravos olhavam para ele e falavam: peraí, ali não é fulano que tinha fugido? O cara tá livre e tá solto aqui na roda de capoeira, uma hora dessa, meia-noite, não tem nenhum homem branco na rua, porque os negros eles iam, dava meia-noite ali, eles podiam sair para festejar entre eles, né? Foi daí que nasceu o samba, o pagode, né? Aquela coisa toda ali era o funk da época, né? A gente vê aí personagens da internet atual com, não quero entrar em detalhes, Nando Moura, né? Por exemplo, ele fala tanto mal do funk, mas é que nem antigamente, mano. Igual os caras brancos queriam ouvir só aquela coisa mais bossa nova, né? Por ali. Quando os negros ficavam batucando no meio da rua, criando o samba. Foi daí também, vou trazer a origem do arrocha, desses estilos bregas e que é considerado pela galera, que é ouvido pela ralé, né? E aí que esses caras viam eles na roda de capoeira, eles chegavam ali e era amigo do outro cara, o cara ia lá e pagava a dívida dele, alguma coisa assim. Como é que você fez isso? Eu sou mandinga agora, entendeu? Agora eu sou mandinga. Ele se convertia para religião muçulmana, porque aí os caras viam assim, pô, o cara fugiu, agora ele apareceu, outro cara comprou ele é escravo do cara agora, e agora ele tem 3, 4 mulheres, porque é da religião muçulmana. E ouro, né? Os caras gostavam de ouro, essas coisas para demonstrar. Tanto que a gente vê aí que é algo tradicional dos negros ter corrente no próprio rap, né, mano? O rap aí com corrente de ouro, no funk também. Isso é uma origem do coisa. Eu vou trazer o vídeo aí falando das músicas depois. E aí o que acontece? Aí nasceu a história do Mandinga. O cara, como é que ele conseguiu fazer isso? Véi, é mágica. É mandinga, é feitiçaria. O cara virou mandinga, é mandinga. E aí, falava, solta mandinga aí. Porque os mandingas, eles eram os negões altos. Eles eram mais altos. Como eu falei, cada povo lá na África tem um atributo físico, algum detalhe físico que diferencia um do outro. Por isso que eu costumo falar que, pô, para de falar essa parada assim que, vocês negros, calma, velho. Entre nós negros temos diferença entre a gente, entendeu? Que nem vocês brancos têm diferença entre vocês. A gente negro, cada um é de uma nação, cada um tem um atributo específico. A gente vê aí, tem os estilos de luta africano, tem o Dambe, né, que é tipo um boxe de uma mão só. Procura na internet, é muito legal, tem os campeonatos de Dambe, é muito bom. Vamos pegar por aqui e essa é a história dos mandingas, e se tiver mais curtido e tudo mais, a gente faz um vídeo maior se a gente conseguir os 1000 inscritos. Tamo junto, até a próxima, valeu.